Olá pessoal, estamos de volta. É impressionante como uma hora passa voando com vocês. Assim. A gente começa a conversar e eu fico falando rápido. Ó, o Thaleson, meu amigo, meu parceiraço. Marco Facina, meu primo. Fabiana Pedreira, boa noite pessoal. Deixa o Marcos voltar, eu quero falar com ele mais um pouquinho, porque tem um tema bem interessante sobre o que ele falou. O Marcos ele foi CEO de várias empresas, é um cara. O Marcos Carvalho é um cara assim muito reconhecido no mundo empresarial. Nina, oi, Bruninha. E aí, bom, vamos esperar Lili do Rio, beijo, Débora. Deixa o Marcos voltar. Diego Andriello, meu amigo, preparador físico de vários atletas, Demian Maia, Shogun e outros. Bom, eu vou continuar falando aqui. A hora que o Marco entrar. Oi, de volta, Vitão. A gente continua falando. Bom, eu tava falando que alguns processos físicos, e aí o Diego, preparador físico, e vários outros aí que estavam antes aí, vários amigos meus são preparadores físicos e atletas. O treinamento físico, ele influencia em muito a liberação hormonal no nosso cérebro. Então, a depressão, ela se dá muito por causa de variações hormonais ou de deficiências do cérebro, ou de alguma situação, seja por uma psicopatologia ou por outras questões, que alteram os níveis hormonais do cérebro e podem desencadear a depressão. Então, a boa alimentação, o exercício físico regular, seja o aeróbico de alta intensidade, como exercício com pesos, ele pode regular e ajuda em muito o controle da depressão. Então a depressão não é frescura, a depressão não é falta de Deus no coração. Então eu já conheci pessoas que tinham depressão, que tinham problemas sérios, tinham que tomar remédio e aí ela tinha uma determinada crença. E na minha igreja o pessoal falava assim, não, isso é falta de fé em Deus, é só você rezar, só você ter fé em Deus que você não vai precisar tomar esses remédios de tarja preta. E aí o que acontece? A pessoa parava de tomar os remédios porque o pessoal da igreja ficava falando, e aí depois ela tinha um problema seríssimo tinha uma recaída muito forte e precisava voltar depois e tinha crises. Bom, estou esperando o Marco entrar. A Silva Gomes, vou começar, como a gente já passou a primeira meia hora, eu vou deixar a gente pequenas participações, tá, pessoal? Até o Marcos voltar aqui, eu vou abrir para outras pessoas. Silva, você apertou sem querer, então o pessoal acho que aperta sem querer solicitação para participar da live. Bom, pessoal, vou continuar falando enquanto o Marcos não volta. Ele estava falando de a boa alimentação também, o aumento do consumo industrializado pode ter contribuído significativamente pela falta de micronutrientes encontrados nos alimentos naturais. Exatamente. É, o que acontece? A necessidade da vida corrida, né, a facilidade dos fast foods, o aumento dos conservantes, eles tiveram um impacto muito grande sobre a saúde da população em geral. Então, aqui no Brasil, a gente ainda come bem. Aqui no Brasil, a gente está acostumado a comer arroz, feijão, que os mais velhos falavam arroz, feijão e uma mistura. Mas outros países, por exemplo, quando você vai nos Estados Unidos, você não acha, se você não pega um restaurante de comida típica, você não acha comida assim. Tem muito fast food, muita comida pronta, com muitos conservantes, e é caro a comida natural lá em natura. Então, por isso que eu falo, a boa alimentação ela ajuda muito. Depois que comecei na academia, melhorei muito a depressão. Então, Nina, exatamente, o exercício físico ele facilita muito o controle hormonal. Bom, antes do Marcos entrar, a gente estava falando sobre Viktor Frankl. Então, Viktor Frankl ele desenvolve a logoterapia. A logoterapia é uma linha da psicanálise e da psicologia que é voltada ao princípio, ao propósito na vida. Então, quando você tem um propósito na vida, quando você tem um engajamento social, conforme a Emily Durkheim e conforme Viktor Frankl, você tem um propósito na vida, você consegue passar por etapas de extrema dificuldade. Então, tem um pensador que foi anterior a Viktor Frankl, um filósofo do século XIX chamado Friedrich Nietzsche, que eu sou fãzaço de Nietzsche. Nietzsche dizia assim, quando você tem um porquê na vida,
você pode suportar quase qualquer como. Então, quando você tem um porquê de viver, você pode suportar quase qualquer como viver. Então, você pode suportar. O ser humano ele é extremamente adaptável. Então, quando você tem um propósito, por isso que Durkheim criou, ele estabeleceu essas medidas protetivas que ele estudou. Por quê? Porque quanto mais engajado socialmente você tiver, quanto mais responsabilidade social com outras pessoas, com filho pequeno, com pai e mãe doente, com cônjuge, com família, com amigos, menor a sua chance de suicidar. Por quê? Porque você acha um propósito na vida, você tem um telos, o que os gregos chamavam de telos, uma finalidade na vida. A diferença entre telos e logos é que logos é um propósito que você dá e telos é uma finalidade que você nasceu para ter. Então, os gregos diziam que nós nascemos com o nosso lugar no cosmos. Então, Aristóteles dizia que todos têm o seu telos. E mesmo Kant, no século XVIII, que é um filósofo, um monstro da filosofia, um filósofo cristão, ele vai dizer que nada no universo é à toa. Nada no mundo é à toa. Então, para Kant, ele compartilhava esse conceito de que nós nascemos com um telos. Tudo no universo, tudo na natureza tinha o seu porquê, que para os gregos eles iam chamar de telos. O que Viktor Frankl diz é que você precisa achar o seu propósito. E aí, quem vai falar sobre isso é Jean Paul Sartre, que vai dizer que o ser humano, no ser humano, a existência precede a essência. O que é isso? Ele diz que o ser humano nasce vazio. É um conceito de John Locke, no século XVII, de que o ser humano nasce uma folha em branco. Então, tudo na vida, tudo, já a essência precede a existência. Então, o gato, antes de nascer, ele já tem o instinto de gato. Ele já nasce gato, já nasce com jeito de gato. O cachorro, ele já nasce com jeito de cachorro, ele já nasce de acordo com a raça. Uma cadeira, quando o marceneiro vai fazer, ele já nasce com uma ideia de cadeira, ele já sabe mais ou menos como a cadeira vai ficar. No caso do ser humano, segundo Sartre, a existência precede a essência. O que isso quer dizer? Primeiro a gente existe, primeiro a gente é, e aí a gente vai achando, a gente vai construindo a nossa essência. Então o ser humano é o único ser no planeta em que a existência precede a essência. Primeiro a gente existe, para depois construir o que a gente é. E aí, Viktor Frankl, ele dá continuidade a esse pensamento. Ele diz assim, achei o propósito da minha vida ajudando outros a achar o propósito da sua. Então, cabe a nós acharmos um propósito para a nossa vida, um logos, né, a dar um sentido na nossa vida. E a nossa vida a gente vai achando esse sentido, a gente consegue encontrar um pertencimento social. O Vitor diz, a live está tão boa que estava cozinhando e esqueci de pôr sal no arroz. Obrigado, Vitor. Obrigado, Paula, seja bem-vinda. Bom, vamos dar continuidade ao assunto. Então, a gente falou sobre depressão, a gente falou sobre morte e começamos a falar sobre suicídio. Então, o que acontece? O suicídio, como eu já falei, ele não é cometido na crise. Por quê? Porque a crise de depressão deixa a pessoa apática. Então, eu costumo falar para os meus alunos assim, se você não quer levantar da cama, se você não quer fazer nada, se você não tem vontade de fazer nada, se você começa a achar que nada tem importância, que sua família que viveria melhor sem você, se você está com vontade de nada, você tem que avaliar se isso não é depressão. Agora, se você não tem vontade de fazer nada, mas na hora do baile você sai na hora dos amigos, então você não é depressivo, você é só um vagabundo, você só não quer ir para a escola 6 horas da manhã. Mas o depressivo, quando ele está em crise, ele não quer fazer nada. E aí é muito importante o papel da família, é muito importante o papel dos amigos. Por quê? Porque a gente precisa acolher, não é ligar e falar assim, se você precisar de alguma coisa, é só me ligar. Ele não vai ligar. Por quê? Porque quando o depressivo está em crise, ele não consegue ter forças nem para ligar. Então, quando ele pede ajuda, quando ele escreve uma carta e quando ele comete o suicídio, ele faz a hora que ele ganha potência, que ele sai da crise. Ele ganha um pouco de energia e aí quando ele toma a decisão de suicídio. Então, se de repente tem um amigo seu que está deprimido, que não quer sair do quarto, não é ligar, é passar na casa dele. Não quero receber ninguém. É o seguinte, cara,
eu preciso fazer um negócio e só você pode me ajudar. Eu queria muito que você me acompanhasse. E não é assim, espera que você. Você tem que ir comigo. Eu não pensei em mais ninguém. Por quê? Porque esse tipo de atitude, ele dá um pertencimento social ao depressivo. E isso ajuda a regular o cérebro dele. Porque ele começa a pensar, puxa, o mundo ia ser melhor, pô, as pessoas iam viver. Porque você chegar e falar assim, pô, você não levanta na cama, vamos, meu. Você precisa se animar. Isso não ajuda. É a mesma coisa você chegar para uma pessoa que não tem dinheiro para comer, que está passando fome, e falar assim, meu, você precisa se alimentar, cara. Mano, e aí, tem que comer alguma coisa. Só que se você não dá comida para ele, não adianta nada. Então a ideia é essa, é exatamente isso. Se você não criar uma sensação de pertencimento social, não adianta você falar para a pessoa, você precisa reagir, porque ela não vai conseguir reagir. O Léo Lisa diz, como lidar com a depressão quando a pessoa se torna agressiva e todos os seus atos tendem a afastar todos? Então, é muito complicado para a família quando a gente tem um depressivo, é, porque a gente tende a descontar, quando a gente está com raiva, quando a gente está triste, a gente tende a descontar nas pessoas mais próximas, exatamente por causa do nível de interação social. Silvana, tem uma solicitação aqui para entrar ao vivo. Você fez sem querer ou você quer realmente entrar? Eu falei que ia liberar para as pessoas que quisessem entrar um pouco. Quem quiser entrar, eu vou falar um pouquinho só, tá? E aí a gente vai dando espaço para outros. Porque tem gente que aperta sem querer a solicitação e aí quando eu abro fica bravo, igual o Valdir. Olha lá, a Silvana está entrando. Vamos ver o que a Silvana tem para falar para a gente. Então, bom, enquanto ela entra, eu vou falando. É, o tipo de atitude que a gente toma com o depressivo faz muita diferença se a gente pode melhorar ou não o quadro dele. Então, a família, quem mais sofre é a família e os amigos mais próximos. É quem mais sofre. Por quê? Porque ele acaba sendo alvo. Então, quando tem mais intimidade, bom, a Silvana recusou, vamos ver a Carolina Garcia. Foi a minha filha, a Karina Vanessa falou. É, bom, alô, Carol, minha vizinha, está estudando pedagogia. Adoro a Carolzinha. Um beijo, boa noite. Está escuro, Carol. Carol, tá me ouvindo? Tô. Diga, Carol. É seu momento. Alô, Carol. Oi, você consegue me ouvir? Agora sim, tá com delay. Nossa, eu não sabia que dava pra fazer isso. Tá escuro porque eu tô É... aqui embaixo. você está Eu embaixo, acabei está de no prédio. entrar. Oi? Você apertou sem querer aí? Não, Não, imagina, eu terminei apertou. minha aula, eu vi que você ainda estava Não, ao não, vivo, eu estou desci. falando, apertou a solicitação para aparecer. Não, não sabia nem que dava pra fazer isso. Descobri Essas agora. duas carinhas é para entrar ao vivo. Pessoal, a Carol é vizinha minha e está estudando pedagogia. A gente conversa bastante sobre assuntos filosóficos, pedagógicos, psicológicos. Sou seu fã, Carolzinha. Sou sua fama. Então tá bom. É foda. Um beijo. Tchau, tchau. Deixa eu fechar aqui. A Solange diz: o problema é que o tema suicídio sempre foi um tabu. Quase não ouvimos falar. Os órgãos competentes dizem que a cada minuto uma pessoa se suicida no mundo. Exatamente, Solange. Então, e essa vida moderna hoje, a vida virtual, ela criou um problema muito grave. Quem estudou isso foi o próprio Zygmunt Bauman. Eu falei em outras lives dele. Zygmunt Bauman é um sociólogo polonês. Ele cria o conceito, eu falei hoje também, né, de modernidade líquida. Ele diz que a partir da segunda metade do século XX, as coisas, as relações, o amor, a sociedade virou líquido. E ele estudou, inclusive, o fenômeno do Facebook. Ele morreu em 2017. E ele dizia que tinha pessoas que tinham 5 mil amigos no Facebook, que era o limite, né? Não sei se pode mais hoje em dia ou não. E ele falava, por que você não exclui sua rede social? E ele falava, não, eu tenho 5 mil amigos no Facebook. E ele falava, não, mas tudo bem, mas se você quiser ir no cinema domingo, você tem alguém? Ele falava, não. Ele falava, olha, eu tenho 92 anos, eu nunca tive 1.000 amigos.
Eu nunca tive mil, e ele morreu com 92 anos. Ele falava, eu tenho uma entrevista dele, ele tinha acho que 88, 87 anos, ele falava isso, eu tenho 87 anos, eu nunca tive 1.000 amigos, eu não sei nem se eu cheguei a ter 100 amigos. Como que a pessoa tem 5.000 amigos com 20 anos? Só que é uma amizade falsa, né? É o que o Marcos estava falando agora há pouco. As mídias sociais ela tem um lado bom, mas ela tem um lado ruim, por quê? Porque ela possibilita um anonimato. Você consegue é, fazer um avatar de uma pessoa que você não é. Eu tenho pessoas que eu conheço que não postam uma foto sem ser editada. Né? A gente fala assim, nossa, você não põe um filtro, nossa, você. Gente, eu sou o que eu sou, eu entro ao vivo, eu falo o que eu tenho que falar, porque eu sou o que eu sou sempre. Quem me conhece sabe que eu sou assim o tempo inteiro. Então, é muito problema um problema muito grande hoje, é a possibilidade que as redes sociais nos permitem de criar uma imagem falsa. E quem vai falar sobre isso é um discípulo de Freud chamado Carl Jung, e ele diz que nós temos personas. Personas são como máscaras. Né? Então, cada lugar você tem uma persona diferente. Então, na família você age de uma maneira diferente, no serviço você age de outra, com seus amigos pessoais de outra. Isso não está errado, isso é natural. Então, você não vai falar com o seu chefe da mesma jeito que você fala com um amigo seu de infância. Qual é o problema? O problema é quando a gente cristaliza uma persona para Jung. Então, quando você cristaliza uma persona, você tem uma psicopatologia. Então, é igual. Eu trabalho na área de segurança, é o cara que encarna o segurança, ele encarna o polícia. Então, ele é polícia 24 horas por dia. Ou então é diretor da empresa, ele é diretor 24 horas por dia. Então, o cara é aquele polícia bravo, ele trata os filhos assim, daquele jeito, ele não sei o quê, ele grita com os outros. Ou então ele é diretor, ele vai num churrasco de família, ele tá com a Mont Blanc no bolso, com a bermudinha, ele fala, bom, veja bem, porque é um cara que não sai do personagem. E com certeza todo mundo conhece alguém assim, em algum personagem, a pessoa encarna o personagem e ela cristaliza a persona, segundo Jung. E aí a gente tem uma psicopatologia. Então, as redes sociais, elas possibilitam muito isso. Então, hoje a gente tem digital influencers, a gente tem blogueiros, blogueiras, que ele se sente obrigado a viver naquela vida que ele passa na rede social. Né? E aí, quando ele perde seguidor, quando ele não tem tantas curtidas, ele desenvolve um quadro depressivo. Porque se ele já tiver alguma propensão genética à depressão, ele vai desenvolver. Vitor diz, e alguns órgãos acham que isso é carência. Então, o problema é que as pessoas mais velhas, né, elas têm a tendência, porque a depressão é uma doença nova. Você ouve falar de depressão de maneira séria de 15, 20 anos para cá. Então, os jovens, quem tem 20 anos, 20 anos, não vai entender isso. Mas, por exemplo, eu vou fazer, esse ano eu faço 40 anos. Eu sei que parece mais, mas eu vou fazer 40 anos. Quando eu era novo, a gente ouvia muito isso, esse negócio de depressão não existe. Isso daí é frescura, isso daí é doença de rico. E não é, realmente não é. Ou é bobagem, ou está querendo chamar atenção. Tá, mas não é querendo chamar atenção de uma maneira narcísica, está querendo chamar atenção de uma maneira de socorro, porque o inconsciente está gritando por ajuda. A Andrea diz, há tempos os jovens estão vivendo numa pulsão de morte, você não acha? Andréia, olha, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem um conceito aí um pouco mal interpretado de Freud com relação ao Thanatos, que é a pulsão de morte. Né? Então, Freud ele estabelece que a gente é regido tem duas pulsões, pulsão de vida, que ele chama de Eros, que vai desenvolver o libido, e o Thanatos, que da mitologia grega era o deus da morte, né? Era a morte em si. Então, eu tenho um grande professor, um grande amigo meu, um psicoterapeuta sensacional, chamado Luiz Fernando Garcia, especializado em empresários, assim, mas é um terapeuta, um psicólogo, psicanalista super bem conceituado. E eu conversando com ele me deu uma posição muito, e eu como formando em psicanálise, que eu achei muito mais plausível de acordo com as teorias de Freud. Então, e quem vai desenvolver muito isso é uma discípula de Jung chamada Melanie Klein. Ela diz que dependendo da gravidez e da formação no primeiro ano de vida, todos nós estamos regidos por uma porção de vida, por uma pulsão de vida ou pulsão de morte. Então, a pulsão de vida vai ser aquela pessoa que ela as pessoas fazem o que quer com ela, por exemplo, o cara, e ela está sempre, não, deixa, vou dar mais uma chance, não. A pulsão de vida ela é mais passiva,
né? Ela é mais passiva. Então, ela aceita a vida com mais facilidade. A pulsão de morte é aquele cara que você conheceu ontem e ele te ama e ele falou, meu, puxa, não sei o quê, ele te liga e fala, cara, você é irmãozão, cara, eu te amo, não sei o quê, mas na mesma proporção que ele te ama, o dia que você pisar na bola, ele fala, meu, puta filha da puta, meu pilantra, não sei o quê. Então, existem duas interpretações na psicanálise, na psicologia, para a pulsão de vida e pulsão de morte em Freud. Então, a gente tem a interpretação de que ou a gente é pulsão de vida ou a pulsão de morte, ou então ou a gente leva a vida de forma mais simples, ou a gente é muito intenso, né? A maioria dos empresários, dos empreendedores, são pulsão de morte, porque ele quer mais, ele tem desejo do desejo. Ele não tem desejo da coisa em si, ele tem desejo do desejo. Como que ele satisfaz o desejo? Ele compra coisa, aí ele quer outra coisa. Então ele quer criar outra coisa, ele quer outra empresa. Então a maioria das pessoas do empreendedorismo são pulsão de morte. E a gente tem uma outra visão do pulsão de vida, uns que buscam a vida, e a pulsão de morte, alguns que cometem atos que atentam contra a própria vida. Então, o cara que fuma, o cara que usa droga, o cara que é sedentário, uma série de conceitos. Eu tendo mais, professor Marcos, eu tendo a pensar que nós somos divididos entre pulsão de vida e pulsão de morte. Então, por exemplo, eu sou muito intenso em tudo que eu faço. Eu nasci de 6 meses, eu não nasci nem de 7 meses, eu nasci de 6 meses. Minha mãe teve uma gravidez complicada. Logo depois ela não teve leite, então eu chorava que eu tinha fome e ela precisava, não sabia o que me dar. Então, eu sou muito ansioso, sou muito intenso em tudo que eu faço. Então, para a linha da psicanálise, eu sou pulsão de morte. Quero muito. Então, é um trabalho que eu faço comigo sempre de me refrear. E tem pessoas que são pulsão de vida, aquilo é mais tranquilo. Então, eu tendo a pensar mais dessa maneira. Mas tem essas duas interpretações. Tá, André? E aí vai de qual linha da psicologia que você, ou da psicanálise que você quer seguir. Ah, Jung, eu adoro Jung. Como diz Pedro Cardoso, redes antissociais. Então, Humberto Eco vai dizer que a internet deu voz aos imbecis, né? Então, ao mesmo tempo que a internet é muito boa, ela capitalizou, ela possibilitou o conhecimento, ela torna raso o conhecimento, né? E o que acontece? Pessoas antes, então, por exemplo, um racista, um homofóbico, um sexista, que antes ele falava nos círculos dele só, ele não tinha coragem de chegar num lugar público e falar, e quando as pessoas ignoravam ele, olhavam feio, ele se sentia reprimido, na internet ele ganha voz. Por quê? Porque ele começa a achar outros que pensam como ele. Outra coisa, com a internet a gente perdeu o discurso por autoridade. Então você vê um cara que é formado, pós-graduado, mestrado, doutorado, pós-doutorado em um assunto, falando sobre alguma coisa que ele estudou a vida inteira, 20, 30 anos, e aí vem alguém que nunca estudou nada e fala assim, não concorda. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, porque a política tem sido muito forte nos últimos anos. Quando estava tendo o julgamento do Lula, cada decisão que o Moro tomava, o pessoal perguntava para mim, professor, o que você acha? Eu falava, não acho nada. Não, como você não acha nada? Eu falo, eu não estudei direito, pouco que eu sei de direito criminal por causa da minha empresa de segurança. Mas, assim, eu não estudei direito, eu não tenho autoridade para falar, eu não tenho, simplesmente não sei, eu não sei o que a lei diz, então como que eu vou questionar um cara que estudou a vida inteira? Agora, se eu fosse advogado, se eu fosse juiz, então quem tem direito para questionar são outras autoridades. A internet, ela dá a impressão que a gente é obrigado a comentar sobre tudo. E não é, né, galera? A gente vê que tem gente que fala cada abobrinha porque fala de coisas que não sabe. O Lele diz a rede social nos permite aproximação e distanciamento na mesma intensidade. Exatamente. Ao mesmo tempo que você está em contato com pessoas do outro lado do mundo, que nem os meus irmãos, tenho 2 irmãos que moram na Austrália e tenho 2 irmãos meus que moram no Chile. Nós somos em 6 no total, né? Então, 2 do primeiro casamento do meu pai no Chile e tenho 2 irmãos meus mais novos que foram para a Austrália. A minha irmã é a única que mora aqui em São Paulo, mora perto de mim. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a aproximação das pessoas assim que estão longe, então eu falo com a minha tia no Chile, falo com os meus irmãos na Austrália, falo com meus irmãos no Chile, com os meus amigos nos Estados Unidos, a hora que eu estou na internet, os meus filhos estão aqui do lado e eu não consigo falar com eles. Ou então, às vezes, tem famílias que cada um está na internet. Eu fui num restaurante outro dia, eu vi as crianças pedindo atenção
e cada adulto na mesa, estava o pai, a mãe, o avô e a avó e um tio, e estava todo mundo no celular, e as crianças querendo conversar, e os adultos todos no celular. Então, você tem toda a razão, ao mesmo tempo que pode nos aproximar, pode nos distanciar. Flaviana Chaves diz, por que você acha que é tão comum depressão em alunos de pós-graduação, doutorado e mestrado? Flaviana, o que acontece? Geralmente, quem entra para a vida acadêmica, pessoal, vocês estão me fazendo beber todo dia, já acabou mais uma garrafa de vinho. Quem entra para a vida acadêmica tem uma grande pressão familiar para estudar. Então, geralmente, quem entra para a vida acadêmica, faz mestrado, doutorado, eles têm uma grande pressão. E, infelizmente, muitos dos orientadores, tanto do mestrado como do doutorado, da pós-graduação, eles são muito old school, para falar assim, né? São professores muito velhos, onde eles acham que a pressão é o que funciona. E a gente está lidando com uma geração que não tem estabilidade para aguentar a pressão. Por quê? Porque ouviu pouco não. Então a gente tem uma má formação do superego. Então quando você chega num mestrado, num doutorado, num pós-doutorado, você tem uma pressão tão grande por parte da família que, nossa, não, você tem que fazer... E aí o que acontece? Freud, na sua obra O Mal-Estar na Civilização, ele diz que a gente tem a repressão social, que substitui os nossos pais. Então, quando você é novo, você tem medo de fazer alguma coisa errada e perder o amor dos pais. Quando você cresce, esse amor dos pais que você tem medo de perder, ele se transfere para a sociedade. Você tem medo de uma repressão social. E aí, as pessoas que têm um superego muito, muito exacerbado, até demais, o que acontece? Ele transfere essa para a sua consciência. Então, o que acontece? Não só fazer a coisa errada lhe perturba, como o simples fato de pensar a coisa errada, de querer, já lhe perturba. E aí onde entra, para Freud, entra muito o conceito de Deus e de religião. As pessoas acham uma maneira punitiva, então elas se sentem mal só de querer. Ela nem faz a coisa errada. Então, a gente, quando tem uma sociedade que não está acostumada a sofrer pressão, um jovem que não está acostumado a passar por frustração, a frustração e o não é o que dá segurança para o jovem. Quando a gente tem uma geração como essa, quando chega numa situação de extremo estresse, doutorado, mestrado, pós-graduação, onde você precisa estudar muito, você precisa ler muito, e ao mesmo tempo você precisa trabalhar, e você já é adulto, já tem obrigações de família, e você tem que pagar suas contas, não aguenta a pressão. Muita gente não aguenta a pressão. Muita gente acaba desistindo. A Carol diz, vivo isso com clientes. As mulheres costumam não saber quem são. Forçam-se a ser estudiosos das mídias. A Carol, gente, é uma amiga minha, um beijo, Carol, é sexóloga. Então, as mulheres sofrem mais que os homens ainda. Mais que os homens. Por quê? Porque a mulher ela já tem estereótipo que ela tem que ser, hoje, principalmente, ela tem que ser boa profissional, ela tem que ser inteligente, mas ela tem que ser magra, ela tem que ser bonita, ela tem que ser boa esposa, ela tem que ser sexy, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que ser boa mãe. Então, assim, a pressão social em cima das mulheres, embora os homens também sofram pressão social, mas as mulheres sofrem muito mais. Por quê? Porque se espera mais das mulheres. Então ela tem que ser interessante, ela tem que ler bons livros, ela tem que ser boa cozinheira, ela tem que ser boa mãe, porque se ela deixar com alguém, ela é uma mãe relapsa, ela precisa ser independente na carreira, ela não pode depender de homem, então as mulheres têm uma pressão social, se espera muito das mulheres. Embora hoje dos meninos jovens se esperem muito também. Então eu conheço jovens, por exemplo, que com 20 anos eles têm potência sexual, só funciona com Viagra. Por quê? Porque eles criam uma expectativa de desempenho sexual, e aí ele começa logo cedo a tomar remédio, por quê? Porque ele não come direito, porque ele está acostumado a sair de balada, ele bebe toda noite, ele usa algum tipo de droga, aí ele sai, ele vai para fast food, e aí o que acontece? A hora que ele vai ter uma relação sexual, se espera dele que por ele ser jovem ele tem um mega desempenho de atleta. Aí o que ele faz? Ele procura algum tipo de fármaco, algum remédio, Viagra, Cialis. Então eu conheço jovens que são impotentes sexualmente, que só funcionam com algum tipo de estimulante. O Yoshima diz, hoje em dia existe majoritariamente o suicídio egoísta? Eu acho que não. Eu sou bastante adepto à filosofia de Durkheim, de que o suicídio ele é um ato social, é um ato de desespero por não pertencimento social.
Chileno, você pretende atuar com psicanálise? Pretendo. Eu já tenho, inclusive, até proposta. Teve um grande psicanalista que me chamou para dentro e falou, cara, mas como eu ainda não concluí o curso, eu prefiro esperar ter o meu diploma, mas eu pretendo, é uma coisa que eu gosto bastante. Na verdade, assim, segundo o meu amigo que é psicanalista, ele fala, cara, você já atua como psicanalista há muito tempo, mas eu sou um cara extremamente caxias em algumas coisas assim, e eu acho que você não pode se apropriar de uma coisa que você não tem a devida formação. Então, eu estou estudando muito, como eu sempre estudo, a psicanálise, eu adoro a psicanálise. Primeiro, eu estou falando de psicanálise porque eu não tenho condições de tempo agora de fazer a psicologia, mas também é a minha próxima graduação, entre todas as graduações e pós que eu faço. Boa noite, professor. O senhor poderia falar sobre o idealismo? A gente falou, Ávila, sobre o idealismo no começo da live. Se você não pegou, ela está salva aqui. Eu falei com relação à morte e à vida pós-morte, mas a gente pode falar depois, outro dia, só sobre isso. Qual seria o meio dessa balança? O Marquinhos perguntou. Marquinhos, desculpa, eu não consigo acompanhar na hora. Então, qual balança? Me diz, por favor, qual que é o conselho? Marquinhos Lima 7. Márcia, Laurinha, Laura Vailate, amiga minha de muitos anos. O Pedro diz, ser pulsão de morte te leva a ser infeliz? Não, não. Não leva. Às vezes, ser pulsão de vida te leva a ser mais infeliz. Por quê? Porque você aceita... Deixa eu usar um exemplo bem radical. Conhece o corno manso? Não, mas ela vai mudar, não. Ou então aquele amigo que sempre que é interessante, você fala, pô, só me procura quando tem interesse, mas quando o cara procura de novo, você faz. Então, a pulsão, ao meu ver, a pulsão de vida, ela tem uma aceitação maior para a vida, mas isso não necessariamente quer dizer felicidade. Quer dizer mais passividade com relação à vida. Ela aceita as coisas de maneira menos intensa. O pulsão de morte ele é muito 8 ou 80, 8 ou 800, 8 ou 8 mil. Do mesmo jeito que ele ama muito, ele desama. Do mesmo jeito que ele adora, ele odeia. Então, o pulsão de morte, às vezes, ele consegue ser mais feliz quando ele está na fase boa, quando ele está amando, ele é intenso, ele ama. Enquanto o pulsão de vida, ele pode... Isso dentro da minha concepção, de uma das concepções da psicanálise de pulsão de vida e pulsão de morte. Tá? Dentro da outra perspectiva que eu expliquei, o pulsão de morte ele vai buscar autodestruição. Tá? Vamos ver. Tem voz e não tem cara, não sei, eu perdi o raciocínio. Danielzão, amigo meu, professor de Muay Thai. Andressa, minha amiga, professora de balé, as crianças adoram ela. Hoje eu estava assistindo a live dela com meu filho. A Solange diz, é lamentável o distanciamento debaixo do mesmo teto. É lamentável, é um grande mal de cidade hoje. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço muita questão, que no começo, aqui em casa minha mulher ficava brava comigo, mas agora ela me dá razão. Então, por exemplo, eu sento com meus filhos para comer, eu não deixo levantar sem pedir licença para levantar. Eu não deixo comer sozinho, levantar e ver televisão. Eu não deixo a televisão ficar ligada na hora da refeição. Não, porque é um momento nosso de família. É um momento da gente conversar. Então, meus filhos terminam de comer, tanto de 7 anos como de 3 anos, eles põem o prato e o copo na pia, porque cada um tem sua obrigação aqui em casa, todos têm que participar dos serviços domésticos, e eles têm que voltar para a mesa. E para eles saírem da mesa, eles têm que pedir licença. E se eu autorizo, eles saem, se eu não autorizo, eles ficam. Então tem dias que eu não autorizo, tem dias que eu falo assim, não, fica que a gente está conversando. E aí eu pergunto para eles do dia, pergunto para eles as coisas. E tem dias que eu vejo que eles estão mais assim, e eu falo, não, pode sair, e eu deixo eles saírem da mesa. Então, a questão os pais têm que trabalhar muito isso, esse pertencimento. É importante. Quanto mais cedo a gente trabalhar, mais fácil. Lá nas redes sociais, é um cordel de Braulio Bressan que retrata esse lance das redes sociais de uma forma bem fofa. Vou procurar, não conheço esse cordel. Eu vou procurar, gosto bastante. Esse cordel está no YouTube, deve ter tudo no YouTube. Nelsinho, voltei, Nelsinho, meu amigo. Fiquei hoje trocando ideia, veio aqui em casa. Ficamos conversando. Veio aqui em casa não, né? Desceu na rua, veio me trazer um negócio, a gente ficou conversando um tempão. Flazinho, não basta ser mulher. Realmente a mulher tem uma posição muito difícil, muito difícil. Júlio Cheira, meu amigo. Serginho, Nina, Sinésio com S, palestrante, gente fina, meu amigo. O Nelsinho diz, o que a psicanálise diz das frustrações do tatame? Nelsinho, a psicanálise diz que as frustrações são resultados de expectativas. Então, por exemplo,
Quando eu vou treinar com o Nelson, e ele com 60 quilos, ele acha que ele vai me pegar e ele toma um amasso meu, ele fica frustrado. Por quê? Porque a expectativa dele era me pegar. Pessoal, eu sempre brinco com o Nelson brinca comigo. Tem gente que fala essas perguntas, a gente não se gosta. É o contrário, é um amigaço meu, adoro ele, faixa preta sinistro, lá do DME Maia, e amigaço meu. A gente tem essa brincadeira, é muito saudável, assim, a gente faz essa brincadeira um com o outro, mas é tudo saudável. O estudo de sociedade de Weber, eu não estudei muito, eu dei uma lida muito por cima, então eu não vou te falar nada, K. Valpereiro, porque eu preciso estudar ainda, nas minhas anotações. Mas eu como eu não me aprofundei, não gosto de falar de coisas que eu não me aprofundei. Não dá para a gente ler tudo, estudar tudo, saber tudo, é muito difícil. Eu sou um cara que eu sou muito múltiplo, assim, né? Eu gosto de estudar muitos pensadores. A maioria dos professores se especializa em um ou dois pensadores, e aí o cara fica a vida inteira naquilo. Eu gosto de estudar muitos assuntos, é até o que me facilita aqui, né, nas lives, de responder muitas coisas, mas não é tudo que eu consigo acompanhar. Vida e morte, Nelsinho. Bom, pessoal, o Pêtio, meu amigo, campeão mundial de jiu-jitsu, parceiro. Alguém tem alguma outra pergunta? Gente, daqui a pouco já vai dar mais uma hora. Passa muito rápido, é impressionante como passa rápido com vocês aqui. A quarentena ajuda a aumentar o grau de depressão? Pedro, excelente pergunta. Vai depender de como você está com você mesmo, né? Então eu falei isso hoje, eu fiz um vídeo hoje, está no meu IGTV, a natureza se recupera, e eu falei sobre isso. Muitas pessoas, elas ocupam o seu dia para fugir dos seus fantasmas pessoais, né? Então, os seus traumas, as suas neuroses, segundo Freud, todos nós somos neuróticos, a gente tem algum tipo de trauma. Então, as pessoas que não conseguem lidar consigo mesmo, né? Nietzsche diz o seguinte: quando você fica sozinho, você pode escolher se é solidão ou se é paz, ou se é liberdade. Então, se você estiver bem com você mesmo, a quarentena vai ser um momento que você vai conseguir desenvolver. É óbvio que quem está sozinho, vai sentir falta da interação com as pessoas. Por quê? Porque nós somos um ser social. Então, Aristóteles dizia que nós somos um zoom politikon, que isso é um animal social, nós vivemos em sociedade. É impossível vivermos de forma isolada. Então, a gente sente falta. Agora, se você está bem com você mesmo, você entende que é uma situação temporária, você consegue lidar com isso. Se você fugiu dos seus fantasmas muito tempo, se você fica a vida inteira, como é o que acontece com a maioria das pessoas, ela trabalha, ela faz happy hour, ela faz pós-graduação, ela faz isso aqui, ela treina, ela faz crossfit, jiu-jitsu, ela enche o dia dela de uma maneira tão grande que ela não tem tempo para nada. Por quê? Porque, na verdade, ela tem medo de ficar sozinha com seus próprios pensamentos. Então, a quarentena, nesse caso, vai ser bem difícil. A Nina disse, se eu falar que vou sair para ver o BBB, vou ser criticada? Nina, eu conheço pessoas extremamente inteligentes que gostam de Big Brother, porque é uma hora que ela relaxa e não pensa em nada, ela consegue desconectar um pouco do mundo. Mas a questão pessoal, eu particularmente não gosto, eu nunca me interessei pela vida dos outros. E o Shirama diz, professor, o existencialismo, de certa forma, pode ajudar um depressivo a encontrar o seu porquê? Pode. O existencialismo, na verdade, trabalha exatamente em cima disso. O porquê que eu existo. Essa é a premissa básica do existencialismo. Cada filósofo vai tratar de uma maneira. Eu gosto bastante de Viktor Frankl, que eu sempre falo, que é um psicanalista e um médico neurologista. Bom, essas perguntas da caixinha, acabaram. O vazio da vida cheia, exatamente. É exatamente isso. O que acontece? A gente costuma dizer que às vezes é mais fácil estar anônimo na multidão, né? Quanto mais pessoas, é mais fácil você passar desapercebido. É a mesma coisa. Quanto mais coisas você colocar no seu dia, mais fácil você conseguir sentir um vazio existencial. Porque o fato de você ter muitas coisas não significa que as coisas façam sentido. Significa, às vezes, que você está só matando o tempo. Creio que uma das minhas pulsões de felicidade é ficar sozinho. Victor,
Schopenhauer vai dizer e outros pensadores vão dizer que quanto mais inteligente você for, mais solitário você vai ser. Por quê? E Platão já falava isso já 500 anos antes de Cristo. Platão dizia que a massa é sempre burra. A massa não quer estudar, a massa quer respostas prontas. É por isso que gurus, que líderes políticos, que líderes religiosos conseguem arrastar tantas pessoas. É por isso que você vê personalidades, jogadores de futebol e cantores sendo referência, como usar. Eu acho absurdo quando alguém fala assim, o cara é celebridade, ele é referência, ele é modelo. Não, não é modelo. Meu, só porque o cara chuta bem uma bola, porque o cara canta bem, ele não é modelo de conduta, não quer dizer nada. Entendeu? Mas por que as pessoas buscam isso? Porque as pessoas, é mais fácil você se encaixar do que você criar a sua própria identidade. É muito mais fácil. Desculpa. Então, eu costumo dizer que nada mais opressor do que o livre-arbítrio e nada mais libertador do que uma opressão. Por quê? Porque quando você é oprimido, quando você segue a massa, quando você faz parte de uma ideologia política, quando você faz parte de uma religião, quando você faz parte de qualquer tipo de ideologia, você está seguindo o que os outros mandam, né? Se a tua vida está uma bosta, fala, não, mas o socialismo diz isso, o liberalismo diz isso, a minha igreja, o pastor diz isso. É fácil. Não, mas Deus diz isso, a Bíblia diz isso, o budismo diz isso. Então você tira a responsabilidade de você e fala, não, eu estou seguindo o que mandaram. Quando você é independente, quando você chama para você essa responsabilidade, você chama a responsabilidade das coisas boas e das coisas ruins. E a nossa vida, ela é infinitamente feita de momentos entristecedores, muito mais que momentos alegradores. Isso eu aprendi com o professor Clóvis, foi meu professor há muitos anos e é um espelho para mim. E é verdade, o dia que ele falou isso, parece que caiu um véu da frente dos meus olhos. A nossa vida ela é construída muito mais de momentos entristecedores do que alegradores. E são esses momentos entristecedores que dão sentido à nossa evolução. Porque quando tudo está bem, o time que está ganhando não se mexe. Então, eu adoro ficar sozinho, eu adoro estar com meus filhos, com a minha família, mas assim, ficar sozinho para mim é fundamental. É o que os gregos chamavam de ócio. Ócio é tempo para contemplar. Era o contrário de nec ócio, que era não tem tempo, o prefixo nec é negação, não tem tempo para contemplar, que acabou virando a nossa palavra negócio. Então, o que hoje a gente chama de meditação, de reflexão, era o ócio, é o ócio produtivo dos gregos. Você parar para pensar na vida, parar nas decisões que você vai tomar. E isso você tem que estar sozinho. Ficar totalmente sozinho é difícil nessa época digital? Então, vai depender de como você está. Se você consegue desligar o celular, por exemplo, esse final de semana eu fui para Ubatuba, eu sou, tenho uma casa lá, meus filhos estão mais de 20 dias dentro do apartamento, a gente não saiu de casa, ficou lá, mas pelo menos os meus filhos precisam pegar um sol, eu andar de bicicleta, porque tem um terreno grande, e eu praticamente desliguei do celular. Se você olhar no final de semana, eu não tenho postagem, eu não olhava os grupos de WhatsApp, nada, porque eu estava curtindo a minha família. Então vai depender muito da disposição que você tem. Lidar consigo mesmo é tranquilo, difícil lidar com os parentes que também estão passando por isso, cheios de preocupação. Não param de absorver notícias e são bolsominions, difícil mesmo. Lelê, deixa eu te falar uma coisa. É muito importante que você tenha um pouco de empatia. Até porque, pela foto, parece que você... eu não sei, a foto está pequenininha, Lelê pode ser masculina ou feminina. Você parece ser uma pessoa jovem. Eu não julgo, mas sabe por quê? Porque todo mundo está com medo. Eu vi um texto do professor Cortella esses dias que eu achei sensacional. Todo mundo está com medo. E a gente chegou num ponto que se liberar para trabalhar, a gente tem um risco muito forte da disseminação da doença, que as pessoas elas estão muito enganadas, achando que é uma gripezinha, achando que o H1N1 já matou mais gente. Não, o influenza já matou muito mais gente. É uma doença altamente transmissível. Ontem um doutor amigo meu, doutor Arthur Portinho, fez uma live com uma médica pica lá do Einstein, ela falava isso, falava, gente, o quadro de piora é muito rápido, mas ao mesmo tempo, o colapso econômico também preocupa muito. E eu falo porque eu tenho uma empresa de segurança, eu estou com 100% das minhas atividades paradas, 100%, eu estou com renda zero, eu tenho 100 funcionários que estão em casa, que às vezes me ligam porque não tem, e os meus funcionários são freelancers, como eles trabalham para mim, trabalham para outros,
Se eles não trabalham, eles não têm o que comer. E eu fico desesperado aqui porque eu não consigo ajudar todo mundo. Eu vejo os comércios voltando a abrir, eu fico desesperado porque o risco de contaminação é grande, mas eu não posso julgar, porque está todo mundo com medo. Está com medo ou da doença ou está com medo do colapso econômico. Então, seria interessante, você que é uma pessoa que gosta de filosofia, porque se você gosta de você está aqui, você gosta de filosofia, você aprender a entender um pouco mais, porque são gerações diferentes. E são gerações que não estão acostumadas com o mundo digital. Então, hoje, quanto mais ela é a pessoa, mais ela acredita em mensagem do WhatsApp, mais ela... Por quê? Porque ela recebe de uma amiga e ela confia na amiga, ela toma isso por verdade. Certo? A palavra empatia, ela vem de duas palavras no grego, que é o prefixo eu, o prefixo em significa bom, né? Então, evangelho seriam boas notícias, e a palavra daimon, que significa espírito, da onde veio a nossa palavra demônio. Então, empatia, oh, desculpa, perdão, estou falando de eudaimonia. É o prefixo em, que significa dentro, desculpa, dentro, em significa dentro, e patos, que significa sentir. Então, empatia seria sentir como se estivesse dentro da pessoa. Então, você imagina, uma pessoa que nunca passou por isso, uma pessoa que sempre trabalhou, uma pessoa que era ativa, que está vendo a despensa diminuir, a geladeira ficar vazia, não tem dinheiro para fazer as coisas, e ela recebeu a notícia que tem que ficar mais 30 dias em casa, as pessoas estão ficando desesperadas. E às vezes não tem consciência, por causa das fake news, do grau de risco que elas correm. Então, eu, de verdade, eu não julgo. Não julgo. Eu estou mantendo a minha quarentena, eu e minha família, meus filhos são grupo de risco, porque já ficaram internados, já com problemas respiratórios, então eu estou saindo o mínimo possível, saio para comprar comida uma vez por semana no mercado e volto, mas eu não julgo quem está desesperado, quem defende isso aí, embora eu ache equivocado, mas porque as pessoas realmente estão com medo. Ninguém sabe o que fazer. Mesmo na quarentena, parece que o meu dia voa, continuando andando tempo, um monte de coisa. Solange, eu estou tendo muito menos tempo. Por quê? Porque a minha mulher está trabalhando no home office, então ela fica o dia inteiro no computador, e eu estou com duas crianças pequenas em casa. Então eu tenho um de 7 anos e outro de 3. E o de 3 é imperativo, ele não para ver desenho, não para nada. Então eu preciso fazer comida, eu preciso limpar a casa, eu preciso dar comida para as crianças, eu preciso entreter, eu preciso ajudar a fazer. O mais velho tem aula virtual, tem que fazer lição. Então, na verdade, hoje eu estou tendo muito menos tempo para produzir, para estudar, para fazer minhas coisas, do que quando estou na minha vida normal. Quem tem filho, quem tem família, sabe o que é isso. Caramelo diz: salve, professor. Você que é super ativo, como está lidando com a quarentena? Lembro daquela frase: cuidado com o vazio de uma vida muito ocupada. Exatamente. Bom, eu já falei isso numa outra live outro dia. Eu fiquei internado no passado, 16 dias. Eu tive uma infecção por uma bactéria e eu demorei para cuidar, porque eu achei que eu estava uma indisposição e tal. E eu tive a sepsemia, eu tive infecção generalizada. Então, quando eu fui para o hospital, eu fiquei 16 dias internado, tomando antibiótico todo dia, e fiquei fechado num quarto. A minha família, a minha mulher estava trabalhando, meus filhos, a moça que ajudava a gente aqui saiu, ela tinha que ficar com os filhos, então eu fiquei 16 dias sozinho no quarto. Então isso ajudou a conter a minha ansiedade. Eu sou muito ativo, eu chego às 5 horas da manhã na academia, eu treino e tal, mas eu sou um cara que eu gosto muito de estudar, muito. Então o que eu faço? Eu estudo. Embora na quarentena, eu acabei de falar, estou tendo menos tempo para estudar, porque os meninos me consomem demais. Não consigo sair, na verdade. Obrigado, Nina. Eita, coronavírus. Infelizmente a gente acaba tocando no assunto. O ócio para mim é criativo. A palavra ócio é isso, né? É tempo para contemplar. Ele deveria ser criativo. É que hoje ele se tornou pejorativa a palavra, mas na verdade ela é bem positiva. Vitor Rasteiro, meu grande amigo, conheço desde que ele era um molequinho. Diz: creia que seja mais fácil se apegar em algum tipo de conforto que não exige uma responsabilidade direta. Então a pessoa se apega, seja na religião ou no comportamento de quem ela idealiza como certo. É exatamente isso, Vitinho. É mais fácil se jogar a responsabilidade no outro. Emanuel, obrigado, diz que é bom me ouvir. Fabiano diz: empatia é a palavra da quarentena. Ou deveria ser, né? Embora a gente veja as pessoas se ajudando, quem deveria realmente ajudar? Sandrinha tirou a solicitação, Sandra Farias. Então, a empatia, a gente vê que pessoas que têm menos condições estão preocupadas mais em ajudar. Eu vi uma frase deles que eu achei sensacional. Eu falei: os outros países
artistas doam milhões, e no Brasil um cantor faz uma live pedindo doação e ele ainda sai como bonzinho. Então, na verdade, é, é um processo. O brasileiro ele tem um problema sério, porque essa ideia do jeitinho brasileiro, eu tenho que me dar bem, ele é imbricado na sociedade. Embora eu veja com bons olhos que as coisas têm mudado, a gente vê que as pessoas que têm menos condições nós estão mais preocupadas com os outros, infelizmente isso ainda é bem endêmico na sociedade brasileira. Meu irmão Edu diz, em relação ao ócio, gosto da frase de Sócrates que diz, a vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Na verdade, essa frase é de Platão. Embora toda a filosofia de Platão ele atribui na boca de Sócrates. Então, o Platão ele não aparece em nenhum diálogo dele, é sempre Sócrates. Mas como ela foi dita num diálogo da maturidade, a gente entende, a filosofia entende que já era Platão dizer isso, mas pode ser tanto Platão quanto Sócrates. Mas é isso aí, Edu, exatamente isso. Uma vida irrefletida é uma vida vivida ao acaso, você vai vivendo. Você acha que as alternativas de Schopenhauer, asceticismo e arte são soluções para a vontade suicida? Pode ser. Pode ser. Vai depender do quão sentido faz para você. Então, de repente, tem pessoas que acham na música, na arte, na pintura, na luta, enfim, no teatro, o sentido para a sua vida. Então, ela consegue expressar todos os seus problemas existenciais por meio da arte. E aí isso vai funcionar muito. Agora, se a pessoa não tiver essa vertente artística, não vai funcionar tanto. Então, na verdade, o que vai funcionar mais é o escape. É o que Freud vai dizer que todos os desejos reprimidos e os traumas, eles não são esquecidos pelo id. Eles tentam sair de alguma maneira, né? Então, isso que gera as psicopatologias. Então, se você precisa aliviar a tensão de alguma maneira, dependendo do trauma ou dependendo das frustrações, ela é tão forte que a psique não consegue aguentar. E aí o Freud vai desenvolver alguns mecanismos de defesa. E às vezes esse mecanismo de defesa ele é autodestrutivo para a gente, mas não é defesa da gente, é defesa da psique. Então o cérebro não aguenta e aí ele arruma alguma maneira para extravasar. E se você conseguir transformar essa energia libidinal em alguma coisa produtiva, é o que em psicanálise a gente chama de sublimar. Você aceitou essa sua necessidade e você conseguiu trazer isso de maneira positiva. E aí você sublimou a sua neurose. Então, muitas pessoas usam a arte, as artes cênicas, a pintura, a música, os instrumentos, ou às vezes até a luta, ou exercício físico, para poder sublimar algum problema. Rafael diz, continuo trabalhando normalmente. Algumas pessoas têm que trabalhar. Eu nem consigo trabalhar, porque a minha empresa de segurança ela é especializada em casas noturnas e eventos. Então, assim, está tudo fechado. Eu acredito que não é bom explorar os mesmos. Manda frase motivacional, Samuca. Samuca gosta de me sacanear. Quem que está pedindo para entrar aqui? Pessoal, já está dando quase 2 horas de novo. Deixa eu ver quem está pedindo para entrar ao vivo aqui. Não estou conseguindo. Não estou conseguindo ver. Quem que é? Dudu Ferrari, meu amigo. Você quis entrar mesmo ou foi sem querer, Dudu? Vamos ver se você entra aí. Dudu Ferrari, advogado, amigo meu. Dudu, cadê você? Ô, meu amigo. E lá, E aí, Dudu, o que manda? querido, você é o meu imbecil predileto. Meu amigo, e aí? O Parabéns que pelo manda pra trabalho. gente aqui? Parabéns, chileno. Conheço o teu Obrigado, esforço, Dudu. eu conheço o teu início, eu sei que você faz isso de coração, que você realmente é um estudioso sobre as coisas que você fala, você não está de brincadeira aí. A gente zoa, a gente se diverte, a gente tem uma relação Gente... normal, mas falar qual é a real é essa mesmo, cara. Parabéns, sou teu fã. Pena Obrigado, que você não me Dudu. deu o jiu-jitsu porque você ia tomar uns esfregão lá, porque aqui é casca dura. Você fala que eu nunca treinei, você estava preso na Nunca alfândega. treinou, Você estava na nunca treinou, alfândega, né? nunca treinou. Comprou a faixa dele. Dudu, muito obrigado, um grande beijo, irmão.
Parabéns, chileno. Tamo junto. Manda um beijo pra Lu. Tchau, tchau. Obrigado, irmão. Também para os seus filhos, para tua mulher. Em breve tamo Valeu, um junto. abraço. Amar, Tamo boys, junto, Sumerhai. os. Os. Tchau, Chilão. Os. A Fabiane pergunta assim, obrigado, Dudu, pela presença. A Fabiane pergunta, o que você acha da ansiedade na quarentena? Ela se manifestando como compulsão alimentar, agressividade? Então, na verdade, para Freud, nós temos uma natureza sexual e violenta e agressiva. O ser humano e a sociedade reprime isso. Então, a gente age, a gente não pode expressar a nossa sexualidade o tempo inteiro. Então, assim, eu não posso achar uma mulher bonita na rua e querer transar com ela no meio de todo mundo e não tô nem aí. Eu não posso ficar com raiva, descer do carro, dar um tiro em alguém o tempo inteiro. Porque ele diz que a nossa formação, nós temos esse tânatos, essa pulsão de morte, isso é inerente a todo ser humano. Então, a gente tem uma agressividade e uma sexualidade muito exacerbada. E que a vida em sociedade, ela limita isso, né? Então, na família, primeiro, quando você é novo, você tem medo de perder o amor e o carinho do pai e da mãe, depois você tem esse amor e carinho é transferido para a sociedade, e às vezes para uma religião, para uma ideologia. Então, o que acontece, Oriana? Essa agressividade, quem não consegue lidar direito com ela, ela é ela é transferida, né? Então, o inconsciente ele vai descarregar em algum lugar essa ansiedade, toda essa. E algumas pessoas elas desenvolvem compulsão alimentar, outras desenvolvem agressividade, outras os dois, né? E outras pessoas é o contrário, né? A quem é muito pulsão de vida, essa agressividade ela se torna em passividade. Então, na verdade, a pessoa por dentro, ela tá, só que ela não consegue reagir. E aí essa vida hoje extremamente atarefada que a gente tem, uma cobrança muito grande, e as mulheres mais, né? Tanto que você vê que mulheres têm mais problemas de compulsão alimentar. Os jovens hoje têm, por quê? Porque é muito cobrado dos jovens, é muito cobrado das mulheres, coisa que a gente já falou agora há pouco. Então, o subconsciente, o inconsciente, ele acaba, ele não esquece nenhum tipo de trauma, nenhum tipo de frustração. Ele vai descarregar em algum lugar. E quando você está em